SBIC, retomamos os trabalhos do evento O IFAM no licenciamento ambiental, diálogos e perspectivas jurídicas. Ressaltamos que esse evento é uma iniciativa do IFAM e da SBIC por meio da sua Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, CMA, em correalização com o Senai Nacional. Para dar início ao primeiro painel desta tarde, que nos traz o tema A Consulta ao IFAM no Licenciamento Ambiental Estadual, eu convido à frente o senhor Aladim Cerqueira, presidente da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente. Senhor Sérgio Fantini de Oliveira, presidente do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Senhora Elise Taveira, superintendente do IFAM, Espírito Santo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o senhor Marcelo Colucini, diretor regional do Secov, São Paulo, em Campinas. Por gentileza, senhoras e senhores, tenham bondade, fiquem à vontade. Senhoras e senhores, o senhor Fernando Barreto, que faria parte deste painel, não pôde comparecer, teve um imprevisto de última hora. Por oportuno, eu informo a todos aqueles que desejarem fazer perguntas que as façam objetivamente no formulário entregue durante o credenciamento. As recepcionistas posicionadas no auditório receberão as perguntas que serão respondidas ao final deste painel. Tem a palavra o senhor presidente da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, para a sua apresentação. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite e parabenizar a organização desse evento, o IFAM, a Kátia, e a Confederação Nacional do Comércio e da Construção Civil, né, do Brasil, em função da importância que a gente tem que ter de construção de caminhos para os nossos desafios, né? A gente está vendo um diálogo muito amplo no Brasil hoje de uma divisão da sociedade, de imposição, parecendo que nós estamos brigando um contra os outros. E isso, com certeza, não vai nos levar a lugar nenhum. A gente tem que dialogar, dialogar e dialogar, né? Muitos desafios já foram enfrentados pelos órgãos ambientais, desde que a política ambiental nasceu no Brasil, e a maior parte dos avanços que foram feitos, e eu falo isso lá muito, sim, no meu estado, Espírito Santo, nós enfrentamos muitos desafios sentado na mesa, conversando com o setor produtivo, com as suas representações na forma republicana, colocando as questões do ponto de vista técnico, né, que é muito importante serem colocadas. Às vezes a gente fica num debate muito jurídico. Eu acho que a gente dialoga muito do ponto de vista jurídico a questão ambiental no Brasil e dialoga, às vezes, pouco no encontro de caminhos de soluções técnicas para os problemas. E quando a gente coloca a questão da técnica, da engenharia, do conhecimento em prol das soluções, a gente avança bastante. Temos muitos exemplos disso, né? E eu acho que esse também é o caminho do Brasil. A gente vê parte do setor produtivo hoje reclamando muito da pauta do licenciamento da burocracia no Brasil. E a gente acha que eles estão cobertos de razão. Assim, mas é um olhar, né? Eu faço uma analogia, e eu tenho dito isso aos meus pares, inclusive agora a ABEMA vai escrever um livro, fez uma contratação para a gente escrever um livro sobre o licenciamento ambiental no Brasil.
porque se conta muito pouco da história do licenciamento. É uma atividade pública que é muito criticada hoje. Mas, se a gente for colocar na pauta os custos envolvidos, que foram economizados de recurso público, ou de impactos na sociedade, em função da atividade do licenciamento ambiental no Brasil, eu acho que a memória nossa esquece um pouco dos benefícios dessa história. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que era, no passado, os grandes projetos e os ganhos ambientais que nós tivemos e temos tido de relação dos empreendimentos, do ponto de vista dos impactos, não só ambientais, mas sociais também, em função do licenciamento ambiental do Brasil. Ela é uma política extremamente importante para a gente garantir a sustentabilidade, integrar as atividades com os melhores modelos de convivência com a sociedade, de construir caminhos e traçar benefícios em prol de todos. Então, assim, é muito relevante a atividade do licenciamento ambiental e ela não pode ser relegada, certo, para visões de curto prazo. Então, assim, a BEMA vai escrever um livro contando exemplos do Brasil, de bons exemplos em que o licenciamento ambiental ela trouxe benefícios para a sociedade, né? Mas a gente precisa reconhecer as deficiências que o licenciamento ambiental tem. Como eu falei, assim, eu acho que a nossa legislação é um pouco antiga demais em alguns aspectos. Ainda se remonta para algumas decisões, resolução CONAMA da década de 80, né? Para definir, por exemplo, atividades de alto impacto ambiental no Brasil. Aquilo que precisaria de estudos de impacto ambiental. Enquanto o conhecimento já avançou muito, né? E hoje nós estamos, no Brasil, com a necessidade de desenvolver, de crescer. Eu falo isso sempre que eu tenho a oportunidade, de que nós, brasileiros, temos um olhar pouco justo, eu diria assim, em relação aos empreendedores do Brasil. Nós estamos um país da América Latina, descolado do crescimento que o mundo está tendo, com dificuldade de geração de emprego, dificuldade de geração de caixa nos estados, na União nem se fala, com déficit fiscal aí para o Brasil inteiro, e quem vai nos tirar disso é a atividade econômica, é a geração de emprego, são novas atividades, novos investimentos, são pessoas assumindo risco, né? E um país como Estados Unidos, ele cresce e se desenvolve porque ele abre as portas para quem quer investir, né? E a gente precisa ter esse olhar no Brasil também, mas é lógico que um olhar ponderado, criando os caminhos para que a gente possa fazer com que empreender no Brasil não seja uma atividade tão causticante como tem sido para os nossos empreendedores, assim. E eu acho que o licenciamento ambiental é uma dessas pernas que precisa evoluir, né? Eu costumo dizer uma outra coisa, assim, nós somos muito ótimos, bons para criar novas regras. E é muito fácil, cria uma nova regra, cria uma nova exigência de burocracia no licenciamento ambiental. E como os órgãos, como, por exemplo, quando as atividades culturais no Brasil não têm a capacidade de fiscalização que o meio ambiente tem, coloca como mais uma exigência do licenciamento ambiental. Isso lá, para nós que cuidamos da pauta ambiental, é como se isso fosse um problema que nós estamos criando. É muito ruim para os estados que administram o licenciamento ambiental, cada regra como essa que é estabelecida. Não estamos querendo dizer aqui nunca que
não é relevante o nosso patrimônio histórico-cultural. Muito pelo contrário, né? Mas acaba que toda a carga vai para o custo da atividade do empreendedor no Brasil. Nós temos feito uma análise, sim, inclusive da eficiência do próprio instrumento que nós, órgãos ambientais, fazemos do licenciamento ambiental. A gente tem que avançar em muitas coisas. E a gente precisa, sim, se modernizar. Nós estamos muito atrasados. Eu assim, observo, há 10, 12 anos atrás, nós, órgãos ambientais lá no Espírito Santo, éramos o papa da questão ambiental. Ninguém sabia de meio ambiente tanto quanto os órgãos ambientais. Mas houve um desenvolvimento muito forte da academia. Eu falo isso um pouco do ponto de vista da engenharia ambiental. Evoluiu muito em termos de conhecimento, tanto da parte da engenharia ambiental quanto da parte da biologia. A comunidade científica está trazendo novos conhecimentos, novas informações, e nós, Estados, nós dos entes públicos, estamos lá na burocracia nos atualizando. Nós vamos perder o bonde da história em cima de soluções possíveis para diversos problemas. Então, assim, eu estou querendo colocar uma questão de um contexto maior da questão do licenciamento, né, nessa história. E a gente não pode perder a oportunidade de que o conhecimento pode trazer para solucionar problemas, né? Então, assim, eu acho que, inclusive, a pauta, quando a gente senta, às vezes, para conversar, e a gente tem, assim, eu acho que eu falo isso um pouco como presidente da ABEMA, nas oportunidades que a gente tem também, da necessidade de nós termos, a nível nacional, na política de meio ambiente, uma visão mais estratégica de como nós vamos resolver os problemas e os gargalos, que investimentos deveríamos fazer, que caminhos nós devemos trilhar. E a gente vê, muitas vezes, os órgãos ambientais federais competindo na questão operacional com os estados, né? E a gente tem que trabalhar quais são as portas para a gente tornar as coisas mais ágeis, mais fáceis. Que instrumentos a gente pode criar para que as soluções venham nos caminhos de desburocratizar. A gente precisa, assim, ter essa visão mais estratégica. A ABEMA, hoje, nós nos pautamos na nossa gestão de tentar trazer a excelência e o conhecimento que os estados têm para uma visão nacional melhor, com muitas soluções. Porque nós estamos lá no operacional, tete a tete com a sociedade, com as empresas, com a demanda do licenciamento, com diversas questões que a gente lida, e a gente gerou muito conhecimento e muito know-how nos estados. E nós estamos hoje trabalhando, criando grupos específicos temáticos dentro da ABEMA, para a gente tentar pautar mais, a nível federal, uma visão melhor de fazer as coisas. Recentemente, nós aprovamos uma legislação específica para criadores de fauna. Estamos trabalhando num diálogo intensivo com o Ministério do Meio Ambiente para a gente criar uma legislação específica para a qualidade do ar, atualizar a resolução de 1990, trazendo a inteligência dos estados e o know-how que nós temos para isso. Um outro exemplo, assim, nós estamos trabalhando, agora nós estamos buscando uma parceria com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Polícia de todos os estados, para a gente fazer uma atuação mais inteligente com troca de informações no combate ao tráfico de animais silvestres. Porque tem alguns estados que têm exemplos muito bacanas em relação a isso, com muito mais eficiência, e falta um diálogo maior entre os órgãos. Então, e a gente dialoga pouco no Brasil, inclusive entre os estados. A gente troca muito poucas experiências. E nós estamos buscando isso no âmbito da ABEMA. Então, assim, eu falei um pouquinho aqui, né, que a gente tem que dialogar. Não, porque a gente não pode ter essa posição de nós contra eles.
O que está acontecendo no Brasil hoje, desse embate entre meio ambiente e setor agrícola, é um negócio ruim, assim, mas tem um potencial enorme de integração, de desenvolvimento junto, para construir pautas coletivas para a preservação das nossas florestas, para a viabilidade da agricultura, para a conservação dos nossos rios também, que são pauta do desenvolvimento futuro, até para a indústria. Um dia, nós estamos vendo hoje assim, que a água, em alguns lugares do Brasil, ela está sendo uma pauta séria em relação ao desenvolvimento. Se a gente não cuidar dela, nem o setor agrícola no futuro vai sofrer também. A gente precisa encontrar os caminhos para que a gente possa dialogar abraçado, porque nós somos uma sociedade só. Né? O patrimônio cultural do Brasil é da sociedade brasileira, não é do IPHAN. Então, assim, e quando nós sentamos com o setor produtivo num diálogo para a construção de caminhos, a gente geralmente encontra reverberação. Assim. E tem muita gente com capacidade de visão e inteligência no Brasil que faz nos abrir as portas para a gente encontrar caminhos. Né? Eu queria assim, falar um pouquinho, só entrando na questão do IPHAN, dos aspectos do patrimônio cultural brasileiro no licenciamento ambiental. A forma como veio a instrução normativa, ela trouxe um gargalo enorme para aquilo que já era pesado no Brasil, que é o licenciamento ambiental. Burocratizou mais uma etapa que foi colocada no licenciamento, e muitos produtores, empreendedores vieram aos órgãos ambientais buscar caminhos, né? E muitos estados resistiram à forma de fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter encontrado assim, aberturas e soluções. E eu queria assim, elogiar a forma como o IPHAN está enxergando hoje, inclusive lá no Espírito Santo, né? A gente tem trabalhado e dialogado muito com a Elisa para trazer formas para a gente vencer esses desafios. Então, muito do que a gente vê e reclamar é o seguinte, assim, vou dizer uns 4 itens aqui. Se pergunta, né, por que porque parecia que a questão dos estudos relacionados à questão de arqueologia e tal, do patrimônio cultural, eles passaram a ter que ter relevância em cada pedacinho de chão do nosso Estado, do Brasil, porque passou a ter uma norma do IPHAN pautando as coisas. Né? Nós precisamos de ter base de conhecimento, agregar aquilo que vem de conhecimento para formar uma base e a gente conseguir ter mais visão de relevância, onde é necessário estudar, onde não é. Porque ela passou a pautar tudo. Essa demanda não é só para o licenciamento ambiental, em relação às questões históricas e culturais, é do meio ambiente também. Recentemente, foi defendida uma tese de doutorado lá dentro do IEM, por uma pesquisadora do Instituto Federal, do IFES, que ela leu 40 EIA-RIMAs que foram produzidos nos últimos 10 anos no Estado do Espírito Santo. E uma coisa ela nos chamou a atenção: vocês não fazem análise de relevância. Todas as atividades e todos os estudos necessários para cada atividade são os relevantes nos nossos termos de referência. Então, a gente não consegue pautar prioridades. Né? Se eu licencio uma indústria pequena, como uma termoelétrica, que impacta especialmente apenas a qualidade do ar, eu tenho que fazer o mesmo estudo de impacto ambiental que um grande projeto que vai ter um impacto muito mais significante em emprego, em renda, em recursos hídricos, em florestas, em fauna, etc. É tudo tratado da mesma forma. Então, isso é um problema não só em relação às questões do IPHAN, mas do licenciamento ambiental como um todo. E dos EIA-RIMAs que têm sido gerados, nós absorvemos muito pouco conhecimento para gerar base de conhecimento, para melhorar o próprio licenciamento ambiental e as informações ambientais do nosso Estado. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que fazer. Se nós não fazemos, nós jogamos essa obrigação para o empreendedor. Nós jogamos as nossas deficiências de Estado para os empreendedores do Brasil. Então, isso é um problema que a gente tem que enfrentar.
A outra questão é o número de profissionais lá na ponta. O número de arqueólogos é muito pequeno em relação à demanda existente. Então, o custo dos estudos está muito caro, né? É preciso, queremos valorizar, né, as nossas questões culturais no Brasil, nosso patrimônio histórico, nós temos que fomentar a formação de arqueólogos. Precisa ampliar o número de profissionais que estão lá na ponta. É preciso se fazer isso, porque não dá para contar só com o número de profissionais que existem hoje, né? Eu falei um pouquinho aqui nas questões de relevância, e uma questão que a gente precisa aprimorar, eu falei um pouquinho disso, é a questão da geração do conhecimento. A gente precisa valorizar o que se conhece, valorizar os profissionais que têm informação para trazer para a visão da política, inclusive. Senão nós ficamos só nas questões operacionais, as questões pontuais, né? Os empreendedores nos cobram assim, por que nós não temos um mapa no Estado do Espírito Santo sobre onde estão as questões mais importantes de ocupação histórica, para a gente saber onde é preciso ter mais cautela na hora de analisar as questões históricas. Eu não sei se eu estou falando aqui alguma bobagem, gente, mas porque eu não sou da área, mas assim, eu acho que a gente precisa, assim, no conhecimento das universidades, no conhecimento que tem sido gerado aí no país, a gente precisa trazer para dentro das soluções de política pública, né? Então, eu acho que isso é uma visão importante que a gente coloca aqui. Eu queria, por fim, dizer que a ABEMA está aberta para a construção de diálogos, né, para participar desses caminhos. A atuação da ABEMA é super importante. Assim, 95% do licenciamento ambiental do Brasil ele está no âmbito dos estados, está no âmbito dos órgãos ambientais nos estados. Então, nós temos muito conhecimento, muito know-how, a gente já desenvolveu muito, tem muitos desafios, tem muita coisa por fazer, mas estamos abertos aí para a construção de caminhos, ok? Obrigado, pessoal. Nossos agradecimentos ao senhor Aladim Cerqueira. Eu passo agora, já na sequência, ao presidente do IEMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Sérgio Fantini de Oliveira. A sua apresentação pode ter até 20 minutos. Boa tarde. Inicialmente, queria agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer ao IFAM, agradecer a Elisa pelo convite, doutora Cátia, e, em nome de vocês, cumprimentar a todos aqui. É muito importante para o Estado ter essa oportunidade, embora eu ache assim, que o Espírito Santo não enfrenta um problema diferente de outros estados, né? Tenho certeza que as dificuldades e os benefícios, né, que a gente encontra no licenciamento ambiental, aqueles benefícios que a gente entrega para a sociedade e as dificuldades que a gente enfrenta para encontrar as formas de entregar esses benefícios, eles não são incomuns aos outros estados. Então, tenho certeza que conversando com outros presidentes de órgãos, outros técnicos, outros analistas, a gente vai acabar se deparando com os mesmos problemas. Eu na verdade, assim, como com o secretário trabalhamos muito próximos, né, enfrentamos os problemas da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto Estadual de Meio Ambiente, muito em conjunto. Então, muitas das coisas que o Aladim já teve a oportunidade de dizer aqui se sobrepõem um pouco ao que eu iria apresentar. Então, eu vou procurar ser bem sucinto aqui, para que a gente tenha mais tempo de debate,
Não quero tomar o tempo demais com uma apresentação, que eu tenho certeza que de manhã muita coisa aqui que vocês já ouviram, né? E a gente amanhã tem um outro dia que eu não quero ser repetitivo. Então, inicialmente, queria falar só um pouquinho da minha experiência, né? Eu vim para o Instituto Estadual apenas nesse ano, em fevereiro. Comecei como diretor técnico e, depois de alguns meses, fui convidado pelo governo do Estado a assumir a presidência do Instituto, quando o nosso presidente anterior decidiu por deixar, né, a presidência. E, na minha experiência, são, né, aí, um pouco mais de 2 décadas de iniciativa privada. Já tinha trabalhado em alguns órgãos ambientais da Bahia, do próprio Espírito Santo, há muitos anos atrás. Trabalhei no licenciamento de petróleo pelo IBAMA. E agora voltei, né, para o Estado. E, durante a minha trajetória na iniciativa privada, eu enfrentei diversos enfoques, né? Eu, como consultor ambiental, numa empresa de consultoria ambiental, trabalhei para uma empresa americana com empreendimentos de implantação de empreendimentos portuários. Trabalhei para a Petrobras durante bastante tempo, fui contratado da Petrobras. E agora, no órgão ambiental, eu me deparo, né, com um novo enfoque. Então, na iniciativa privada, eu consigo entender muito da ansiedade, do descontentamento de alguns setores do setor privado que nos procuram hoje. Hoje eu os atendo na qualidade de presidente do Instituto Estadual, né? Então, para mim, é muito fácil, às vezes, entender as insatisfações com relação à burocracia, com relação à falta de celeridade, com relação a outros temas que o próprio nome do encontro aqui, né, já nos diz, e o Aladim colocou muito bem, né, a gente precisa de muita sensatez e muito diálogo para saber evoluir junto, né? Então, dito isso, falar um pouco aqui, isso aqui eu vou passar muito rápido, né? A gente sabe licenciamento como obrigação legal, né, e inclui, né, a parte de socioeconomia, ela é indispensável a um bom processo de licenciamento ambiental. E a proteção, né, o desenvolvimento econômico, como a gente diz ali, aliado à manutenção da qualidade do meio ambiente e a viabilidade social, ele tem que incluir a preservação do patrimônio arqueológico e a proteção dos bens tombados e do patrimônio imaterial. E, dessa forma, o licenciamento ambiental ele tem que inserir essa questão e se torna, portanto, né, um importante instrumento de controle. E a gente vê assim, né, cabendo ao IPHAN a proteção e conservação de bens culturais, e sendo essa, como eu disse, uma preocupação no campo da socioeconomia, o licenciamento ambiental acaba se tornando um agente atuante na concessão de licenciamentos ambientais em conjunto com o IPHAN. O IPHAN passa a ter um papel importantíssimo dentro do licenciamento ambiental. E a gente vê que a consulta, né, a manifestação do IPHAN, ela é tão importante quanto outros intervenientes que a gente tem que estão fora do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. A gente pode citar outros, como, por exemplo, a FUNAI, podemos citar os conselhos de cultura, né, as entidades, diferentes entidades que, hoje, o licenciamento ambiental não caminha sem que ouçamos essas outras entidades, né? A própria Infraero, a gente tem enfrentado vários licenciamentos ambientais, com a necessidade de ouvi-los. Então, assim, alguns resultados que a gente, no IEMA, pôde observar a partir de 2015, né, foi assim, um tempo de tramitação muito mais claro para o setor produtivo, mais agilidade no processo, isso conversando com as nossas coordenações, conversando com os nossos técnicos, né, todos eles concordam com isso. A avaliação por tipologia, área e porte do projeto tem trazido mais segurança jurídica para os órgãos ambientais, principalmente no IEMA, isso é muito claro, né? E nós sabemos assim que, independente do caminho está sendo mais doloroso ou menos doloroso para alguns setores, a gente tem atingido o objetivo, que é a salvaguarda do patrimônio. Aqui, rapidamente, né, acredito que muitos aqui conhecem isso aqui muito bem, né? Como é que a gente insere, né, o IPHAN
Isso aqui no caso de grandes empreendimentos, empreendimentos licenciados por meio de EIA-RIMA, com significativo impacto. Já na solicitação do licenciamento, o órgão ambiental já informa ao empreendedor a necessidade de manifestação do IPHAN. O empreendedor, né, vai buscar o seu licenciamento junto ao IPHAN e, finalmente, lá na frente, né, com o recebimento da anuência, o processo de licenciamento continua, e esse processo ele necessariamente precisa da manifestação do IPHAN. Aqui é um outro caso do licenciamento ordinário geral. Para alguns casos, como é o caso da construção, da mineração, que são temas aqui nesses 2 dias que estamos juntos, as manifestações do IPHAN elas podem se dar num momento um pouco mais avançado do licenciamento ambiental, como, né, na forma de condicionantes, mas, de toda forma, sempre resguardando o IPHAN de se manifestar durante o processo. Para ser bem objetivo aqui, eu queria mostrar, para que a gente tenha a oportunidade, né, de depois já fazer um debate aqui, dar a voz a todos, um pouco um panorama de como é que as licenças com condicionantes IPHAN estão hoje lá no nosso estado, né? De 2015 a 2018, nessa segunda coluna, e apenas em 2018. Então, a nossa coordenação que trata, por exemplo, de cimenteiras, concreteiras, laticínios, alguns empreendimentos de petróleo e gás em terra, um pouco menos significativamente impactantes, né, foram apenas 2, né, condicionantes desse ano. A CPO é uma coordenação que trata de parcelamento de solo, de obras públicas. Tivemos 28 licenciamentos nesse ano apenas, que todos necessitando, né, de manifestação do IPHAN, como assim, áreas de lazer, loteamentos, estradas. Então, assim, se reflete muito pela necessidade da implantação de empreendimentos referentes à infraestrutura do Estado, que tem sido muito demandada lá no Espírito Santo, né? A parte de portos, energia, petróleo, de grandes empreendimentos de petróleo, né, e as grandes mineradoras, vejam, foram 7 licenciamentos esse ano. Aterros e gerenciamento de resíduo, que é uma grande demanda hoje no Espírito Santo, tivemos já 3 licenciamentos com manifestação do IPHAN. E, por fim, aqui a extração e beneficiamento, né, da área de rochas ornamentais, que já tivemos também 3 nesse ano. Foram 12, né, de 2015 a 2018. Então, isso dá um panorama bem claro da importância e do peso que a consulta ao IPHAN tem no nosso Estado. E não tem sido poucas as vezes, né, Elisa, que a gente se reúne com os diversos setores para justamente fazer o que estamos fazendo aqui numa escala menor, lá mais regional nossa, que é buscar os caminhos com sensatez, entender empreendimentos caso a caso, saber aonde podemos trabalhar de forma conjunta com o empreendedor, para que as autorizações venham nos tempos corretos, venham cadenciando, né, de forma de não se tornar um caminho crítico. Muitas vezes isso não é possível. E aí, essa eu acho que é, né, o grande desafio. Esse é o meu último slide. E eu queria mostrar um pouco disso aqui, são temas um pouco para a gente discutir, né? A gente lê sobre, vê a insatisfação, e muitas vezes uma acusação de que um órgão que não está diretamente relacionado ao CISNAMA, né, tem interveniência no processo de licenciamento. Mas, como eu falei antes, né, eu já tinha me antecipado, são diversos os órgãos, isso não é uma questão apenas do IPHAN, né? Outros órgãos têm que ser consultados, e a gente, como disse o secretário, tem que buscar as formas de ter essa integração de forma a não criar caminhos críticos, de forma que o empreendimento, a instalação e a operação de empreendimentos não seja prejudicada em seu tempo, né, pela necessidade dessas interações que temos com os outros órgãos. A busca pela desburocratização, né, eu citei ali o Sinduscon, Sindirochas, a FINDE, que são órgãos que têm trabalhado junto com o IEMA, não apenas na busca pela desburocratização, na fala e nas discussões intermináveis. Nós temos buscado ações, né, na digitalização de processos,
Nós temos buscado ações no entendimento melhor dos TRs que a gente tem oferecido à sociedade, e eu acho que isso são caminhos paralelos que um órgão ambiental estadual, assim como o IPHAN, assim como a FUNAI e outros órgãos, né, tem que buscar fazer. A gente tem que tentar simplificar ao máximo aquilo que é possível, para a gente saber que gasta tempo naquilo que não tem outra forma, né? Algumas prospecções, alguns diagnósticos, alguns estudos de médio e longo prazo, eles sempre vão ser necessários. E a gente tem que buscar, então, eliminar o tempo gasto em exagero em outros processos que não são assim tão essenciais, né? A celeridade em processo de licenciamento, a Aladim falou sobre o estudo da doutora Fernanda Veronese no Espírito Santo. E foi um estudo realmente muito interessante, né? A Fernanda, como a Aladim falou, ela estudou mais de 40 EA-RIMAs, mais de 47 processos, e ela conseguiu, na tese de doutorado dela, trazer muita luz ao licenciamento ambiental. E nós estamos trabalhando hoje com a FINDES, estamos trabalhando com alguns órgãos do setor privado, na melhoria do processo de licenciamento à luz do conhecimento que a academia está nos proporcionando. Então, nós vemos duas coisas importantes, que é a melhoria nos TRs e a geração do baseline, né? E eu passo aqui para o quarto item, que é o estabelecimento de baseline e a avaliação do grau de uso antrópico atual das áreas. A gente está buscando fazer isso com licenciamento. A gente quer chegar num ponto em que o IEMA seja o detentor de informações ambientais que não mais vão ser... para que se elimine a necessidade de pedir ao empreendedor que nos informe aquilo que a gente já sabe. Então, eu tenho um empreendimento portuário, esse empreendimento me entrega um EA-RIMA, estudos caros, estudos demorados. Daqui a 4 anos eu tenho um outro empreendimento portuário numa área próxima, eu vou pedir de novo os mesmos estudos, os mesmos levantamentos, e a gente está buscando eliminar isso. A gente está buscando criar o chamado baseline, a situação atual, e deter isso dentro do IEMA. De forma que eu possa dizer, falar assim, aqui você não precisa me dizer como é a meteorologia, você não precisa me dizer como é a hidrografia, você não precisa me dizer como é o fundo marinho nessa área onde você precisa fazer uma dragagem, porque nós já temos essa informação. Eu posso te dizer se o seu empreendimento é viável aqui ou não é. Quais são as áreas em que empreendimentos, a exemplo dos empreendimentos portuários, quais são as áreas em que empreendimentos portuários são possíveis de ser implantadas. E não querer, né, que aquele empreendimento seja de qualquer forma implantado numa determinada área, porque o empreendedor achou aquela área melhor. Isso é criar baseline, é a gente deter a informação de qualidade, atualizada, para que os estudos que o empreendedor entrega sejam menores, mais enxutos, mais baratos e muito objetivos, porque aí a gente ganha tempo e ganha em qualidade, né? Eu acho assim que, na questão do IPHAN, essa também é uma forma de se caminhar. A gente conhecer o que já foi entregue, né, ter um bom arcabouço de informações atualizadas e já dizer para o empreendedor antes onde ele precisa e onde ele não precisa fazer novas prospecções, novos diagnósticos. E, para falar sobre isso, é importante um ponto que o Aladim colocou, que é a questão do médio prazo e do longo prazo. Infelizmente, essa evolução do licenciamento ambiental, que traz consigo a necessidade de consultarmos todos os outros intervenientes, ela não evoluiu com a rapidez e a necessidade e a profundidade que o setor produtivo hoje exige dos órgãos ambientais, dos órgãos governamentais. Então, é nesse momento que a gente precisa, sim, que o diálogo seja na base da sensatez, na base do ganha-ganha, né? Da gente saber que evoluir juntos não é evoluir só na velocidade e naqueles temas que interessam a um lado, que os dois lados têm que ser contemplados. Bom, falar da antecipação dos empreendedores na consulta ao IPHAN, é claro, assim, né, cara, eu não estou aqui querendo ser arrogante, desmerecer a capacidade de todos, né, mas eu sei que tem muita gente do setor produtivo aqui, mas a gente enfrenta muito isso ainda. A gente enfrenta muito desconhecimento, a gente enfrenta, às vezes, uma falta de
maturidade, de experiência técnica, de consultorias, de consultores, de profissionais que não entendem a necessidade de processos que devem caminhar em conjunto. Então, primeiro eu me preocupo com o EARIMA, depois eu me preocupo com o IFAM, depois eu me preocupo com a prefeitura. Esse caminho linear que se fazia antes, ele já não é mais possível hoje. Hoje a gente tem que ter uma ação, né, concomitante em diversos processos, e isso não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, né? A gente tem que... O órgão ambiental tem tentado ao máximo trabalhar com municípios, com empreendedores, com consultorias, para que isso seja minimizado, né? Bom, e finalmente, eu acho que isso assim, não me cabe discutir, mas é uma demanda que a gente recebe demais no órgão ambiental, né? O órgão ambiental não tem sequer, né, como atuar sobre valores, custos de mercado e etc., mas é uma reclamação que a gente recebe muito do empreendedor, né, que, além de algumas prospecções e diagnósticos serem demoradas, elas são muito onerosas ao empreendedor. Então, eu acho que essa é uma discussão importante. É uma discussão que envolve o Conselho de Classe, é uma discussão que envolve o IFAM, que envolve os órgãos ambientais, mas que, essencialmente, ela é, acho assim, mais um fator a se discutir, né, dentro disso tudo que a gente está vendo aí como tema de diálogo aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu espero ter contribuído um pouco mostrando a situação do Espírito Santo e agradeço a fala aí. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a senhora Elisa Taveira, ela que é representante do IFAM Espírito Santo. Perdão. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar mesmo meus colegas do Estado, a Ladinha e Sérgio. Agradecer a Cátia, ao Roberto, mais uma vez, a confiança e o apoio sempre para poder, né, realizar o nosso trabalho lá no Estado. Cumprimentar a todos da CEBIC, da CNC e os demais instituições aqui presentes para esse momento que eu acho que é de extrema importância para a gente poder abrir esse diálogo. E eu vou fazer uma apresentação baseada, né, do que eu venho conversando com o Roberto, não do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Estado, e não da instrução normativa em si, porque eu acho que o Roberto vai falar na mesa em seguida, mas mostrar como que o Estado, lá no Espírito Santo, a gente tem conseguido vencer alguns desafios e encontrar alguns caminhos, né? Então, eu vou apresentar mais um panorama da situação do que a gente tem feito, a superintendência tem trabalhado lá no Estado. Então, né, eu acho que eu falei isso para os meus colegas superintendentes ano passado, dos desafios que a gente tinha, né? E esse continua sendo um desafio constante, que é, primeiro, o atendimento dos prazos, a necessidade que a superintendência tem de dar a sua resposta no prazo estabelecido pela IN. Eu acho que isso, né, a gente tem conseguido fazer de uma forma... não é tranquila, porque a gente trabalha... Kátia deu o panorama dos nossos técnicos, a quantidade de pessoas trabalhando em superintendência, então a gente trabalha de uma forma quase que insana e constante para atender, mas o nosso objetivo é sempre dar a manifestação no prazo estabelecido. O segundo ponto, que é o bom atendimento. Acho que, né, temos princípios legais de serviço, princípios de serviço público, legalidade, eficiência, né, e impessoalidade. Então, eu acho que a gente vem trabalhando, acho que o Rafael está aqui, o arqueólogo da superintendência, né, está lá atrás. Então, a gente conversa sempre sobre isso. Eu acho que todo mundo aqui depende do serviço público. Eu, Elisa, pessoa física, já várias vezes precisei procurar um órgão para resolver alguma coisa, ou eu preciso, como superintendente, procurar uma prefeitura para tentar. E ninguém gosta de ser, acho que, tratado de uma forma que não é legal, como, né? Então, eu já saí várias vezes brava de algum lugar por eu não me sentir respeitada. Então, o que a gente conversa lá na superintendência é sempre eficiência, a gente fazer o nosso serviço da forma correta, legal, atendendo os prazos, tratando todos de uma forma cordial e sentando para conversar sempre, né? A gente começou estabelecendo reuniões constantes. A gente sempre atende aos pedidos de reunião, nem que seja para dizer por que a gente enquadrou nessa tipologia e ele discorda. Então, reunião é sempre para tirar as dúvidas e poder estabelecer esses procedimentos. E o terceiro é a articulação institucional.
a gente vem procurando, né, desde 2015, conversar com os órgãos, seja a prefeitura, o IEMA, os setores produtivos, já tivemos várias reuniões nisso de diálogo, e o Ministério Público aqui, principalmente no norte do Estado, o Ministério Público Federal do norte do Estado, é um Ministério Público muito atuante na área de patrimônio, de arqueologia. Então, ele tem nos dado um apoio constante. E aí, né, na construção IFAM em órgãos ambientais. Eu falo que a gente está constantemente construindo e reconstruindo relações, né? Acho que com o IEMA a gente já está, desde 2015, acho que no terceiro ciclo. 2015, metade de 2016, um ótimo diálogo, caminho, né, aberto para conversar, sentar, resolver os problemas, discutir tecnicamente ali o que não estava fluindo bem. Depois foi um momento de uma relação já um pouco mais conturbado, um pouco difícil, e agora, nesse ano, Sérgio está aqui, não é porque ele está aqui, mas a gente conseguiu, de novo, reestabelecer alguns caminhos e alguns diálogos necessários. Então, é uma construção, né, em 3 anos, são 3 ciclos aí diferentes que a gente vai constantemente fazendo. Eu acho também que é muito uma necessidade do entendimento das pessoas que estão à frente do órgão, de todo esse processo da instrução normativa, de qual é o nosso objetivo. Acho que o Sérgio fez uma apresentação bem objetiva, e eu acho que, quando as pessoas que estão à frente não têm, né, isso em mente e não conseguem entender todo o processo mesmo, aí não vai dar certo. Então, a gente, claro que, para ter, de uma forma de sucesso mesmo, essa relação IFAM em órgãos ambientais, a gente precisa que as pessoas que estejam à frente estejam falando a mesma língua e com o mesmo objetivo. Então, eu coloquei isso, né, desse ciclo. A gente precisa estar em constante diálogo e todos, né, com o mesmo objetivo. E aí a gente esclarecer também, né, o Estado do Espírito Santo não é tão grande, nós temos 78 municípios, então, lógico que eu nem comparo com outros estados. Então, a gente tem conseguido dialogar de uma forma mais eficaz e mais próxima desses municípios, né? Acho que cabe a nós também explicar para esses técnicos da prefeitura por que eu falo prefeitura, porque em dezembro de 2016 o Estado delegou aos estados, aos municípios, desculpa, várias atividades de licenciamento. Então, a gente precisou também procurar as prefeituras para apresentar a instrução normativa, apresentar o IFAM, até mesmo, primeiro apresenta o IFAM, depois a instrução normativa, para que os técnicos das prefeituras entendessem o que a gente estava falando e conseguisse compreender a necessidade do IFAM estar, sim, nesse processo. Então, eu trouxe aqui um trabalho que a gente fez, né, a superintendência com o Roberta, a coordenação nacional de licenciamento, foi um seminário. O Roberto tinha estado em setembro de 2015 no Espírito Santo, ainda num seminário muito com o setor produtivo, arqueólogos, consultores e o IEMA, porque até então o licenciamento estava concentrado nos estados, e aí, em 2016 veio essa nova instrução normativa do IEMA, e também eleições municipais, muda muito o corpo, né? Os técnicos mudaram gestores. Então, no final do ano passado, eu propus ao Roberto esse trabalho de, em vez de a gente trazer, né, convidar todos que fossem até a Vitória se deslocar, a gente fizesse alguns deslocamentos no Estado, fazendo durante a semana 4 seminários em pontos-chave. E eu acho que isso foi bem bacana. A gente teve 22 prefeituras alcançadas, participando, são essas que estão marcadas de um laranja mais forte no mapa. E, a partir daí, houve também um contato maior com as prefeituras. Os técnicos puderam, né, a gente dialogar, trocar informações, eles saberem onde procurar tirar suas dúvidas. E eu acho que isso foi um processo muito valioso que a gente conseguiu fazer esse ano, e se aproximar dos técnicos das prefeituras, dos gestores municipais, e também ter uma maior eficácia na hora dos processos que os municípios precisavam da anuência. E aí, que a gente vem falando muito a manhã inteira, é de diálogo eficiente e constante. E aí, por que eu falo? Eu trago aí uma reportagem de uma revista que teve no primeiro semestre, eu não vou me recordar agora o nome da revista,
mas do setor da construção civil, e uma frase de uma pessoa que disse o seguinte: no Espírito Santo, o Instituto também não tem técnicos suficientes para atender a demanda. Na região da Grande Vitória, principal mercado de loteamento do Estado, estamos sofrendo com um número muito grande de processos parados. E aí eu falo da gente trabalhar de evitar a construção de imagens equivocadas, porque, para mim, isso é uma frase completamente equivocada sobre superintendência. E como que a gente demonstra esse equívoco? Com os nossos resultados, né? Eu foquei apenas em um gráfico de 2018. A gente tem, hoje, 99% do atendimento dos prazos de FCA, dos 15 dias. 1% é um processo, que a gente perdeu justamente na semana que a gente foi viajando o Estado, mas tudo bem. Isso não foi sempre assim, gente. De 2015 a 99, não. A gente caminhou para isso. Então, 2016, se eu não me engano, estava 70 e poucos %. Ano passado, quando eu apresentei para o comitê gestor, em outubro, estava 80 em alguma coisa. E eu até brinquei, eu falei, eu vou chegar a 100. Não cheguei ainda não, mas está quase lá. Então, a gente trabalha de uma forma assim, constante. Eu fiz várias anotações aqui, não falei nenhumas, mas aproveitar para agradecer. E quando essa pessoa, né, vem e fala que a superintendência não tem técnicos o suficiente, eu falo que isso está equivocado. Acho que o Roberto não me aguenta mais que eu ligue para ele. O Eric está ali, acho que só dele ouvir que é uma ligação minha, ele deve ter pavor, mas porque toda vez que a gente passa aperto, se a gente tem muito processo, se o técnico está de férias, a gente não deixa parado, a gente pede ajuda, pede socorro, porque o IFAM tem 150 técnicos que podem nos ajudar. Então, por isso que a gente, de fato, na superintendência, não existe processo parado. Não existe empreendedor esperando a resposta do IFAM para ter o seu empreendimento. Não é fácil, é árduo. Mas, né, é possível. Acho que eu sou uma louca da tabela, que adoro ver. Toda semana, minha última tarefa, sexta-feira ou a primeira na segunda-feira, é olhar os prazos dos processos e ver o que está acontecendo e o que a gente tem para aquela semana. O técnico tem um técnico, ele precisa fiscalizar, ele precisa viajar, ele precisa participar de reunião, ele precisa responder processo, não só de licenciamento. Tem os de pesquisa, tem todos os outros. Então, a gente tem que programar a nossa semana para, daquilo, a gente cumprir os prazos. E tem assim que a gente tem feito um trabalho de forma planejada e organizada para poder chegar nesse 99%. Até 30 de setembro, 99, Célia. Foi Célia, né? Não vi, mas pela voz. Até 30 de setembro, 99, FCA. Se eu não me engano, o último dado que o Roberto mandou para a gente era 4º ou 5º estado em licenciamento. Não se compara nunca o estado do Espírito Santo ao tamanho do estado de Minas Gerais, de forma alguma. Mas a gente tem um número considerável, não é 5, 6, são 99, e, né, um número que, né, 2016 já foi bem maior, né, 2017 caiu, não, acho que por vários motivos, crise econômica, ou talvez até pela mudança, né, passando um pouco para os municípios e os municípios não saberem lidar, mas esse ano, com certeza, a gente já superou 2017 o número de processos. Então, eu não estou falando de um númerozinho qualquer, não é que não nos dê trabalho, dá muito trabalho, mas aí a gente tem conseguido. Acho que depois, se a gente puder gerar um dado de calipo de prazos de análise de projeto e análise de relatório, eu acho que a gente não vai estar num número tão ruim. Não é tão quanto a FCA, mas eu acho que tem um número bom também para poder mostrar esse resultado. Acho que o Sérgio já mostrou para a gente a questão de infraestrutura, né? Esses são os tipos de empreendimentos que a gente trabalha mais. 69% deles estão em nível 3, que é loteamento. Basicamente, né, o loteamento que dá um número maior para a gente de processos. E 24% nível 1, né, o termo de compromisso do empreendedor. Então, também a gente tem esses dois aí, e no meio está o nível 2. Então, nossos processos estão mais ou menos divididos dessa forma.
Né, esse mapa a gente traz, a gente tem, sim, um mapa das áreas, tanto o conhecimento que a gente produz, as áreas já estudadas, aquelas que também eu estava de férias, mas antes de eu, em setembro agora, acho que 2 vezes a gente se manifestou que o empreendedor não precisava fazer o estudo porque aquela área já havia sido estudada, já havia sido liberada pelo IFAM. Então, a gente tem essa base de dados que a gente consegue consultar e responder ao empreendedor. Esse aí são 2 mapas, um da densidade de empreendimentos no Espírito Santo. A gente vê que tem uma concentração na região norte, maior na região norte, na região litorânea, e esse é o da direita, os mapas de sítios arqueológicos, que também a gente vê uma concentração maior na região norte e na região litorânea. Muito por talvez faltar ainda estudos na região mais do interior. Não porque não tenha, mas que o número de empreendimentos estudados é menor nessa região. E aqui também, né, falei do nível e agora da tipologia. A nossa concentração no Espírito Santo está maior em infraestrutura, loteamento e mineração. Loteamento e mineração, temas que vão ser discutidos nas mesas de manhã e de tarde. Então, a gente está com uns processos mais concentrados nessa área. Acho que já apareceu minha plaquinha. Agradeço mais uma vez, Kátia, Roberto, Calipo, a equipe de vocês, Rafael, né, que tem lá segurado a barra lá comigo, a gente trabalhado. Espero que a gente tenha conseguido apresentar os resultados de como a gente tem conseguido sempre fazer, e isso é graças ao diálogo que a gente tem tido. O Sérgio, né, tem sido um super parceiro mesmo, porque a gente acaba, às vezes, encontrando essas situações equivocadas do empreendedor chegar no IFAM e falar não consegui fazer de um jeito, aí chega para o Sérgio e fala o IFAM não deixou isso, e, às vezes, nem falou com o IFAM. Então, a gente tem estabelecido esses diálogos para... acho que é o principal caminho para a gente tirar alguns mitos aí que são existentes e a gente conseguir resolver alguns problemas que até então pareciam não ter soluções, mas, com base no diálogo, a gente tem conseguido encontrar alguns caminhos aí. Obrigada. Eu tinha 2. Desculpa. A superintendência tinha 2 até o início do ano, e, desde então, a gente vem trabalhando com o Rafael, que está ali. O meu é seu. Muito obrigado, senhora Elisa. Antes de passarmos à última apresentação deste painel, nós gostaríamos de lembrar a todos que as perguntas devem ser encaminhadas à mesa por escrito. Já podem ser encaminhadas, ok? As nossas recepcionistas estão à disposição. Dando continuidade às apresentações desse painel, eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo Colucini, ele que é diretor regional do Secov São Paulo, em Campinas. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros na mesa, na pessoa da Elisa, superintendente do Espírito Santo, cumprimentar os demais presentes, na pessoa da Kátia Borgeia, e falar um pouco assim que eu estou muito contente de poder estar aqui hoje, que já era um desejo nosso de muito tempo que esse evento acontecesse, né, para que a gente pudesse trocar um pouco essas experiências, informações, e espero que, como resultado desse evento,
a gente consiga ter a formação de um grupo de trabalho, a gente tem uma sequência, né? Eu até conversei um pouquinho com o Roberto hoje, antes das apresentações, que isso tem uma sequência, né? Que a gente não acabe só nesse evento e que a gente possa ter uma sequência nisso. Eu vou falar um pouquinho sobre os impactos, né, dos estudos arqueológicos na aprovação de empreendimentos imobiliários. Muitos dos números, alguns números que eu vou apresentar aqui, eles são do Estado de São Paulo, que é onde a gente tem uma atuação um pouco maior. Tá? Só me apresentando, né, meu nome é Marcelo Colucini, eu sou advogado com especialização em engenharia ambiental pela Unicamp, sou diretor regional do Secov em Campinas, membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, conselheiro do CONDEMA de Campinas e sócio da empresa Global Ambiente. Inicialmente, eu fiz um pequeno resumo, né, sobre a instrução normativa. Não sei se todo mundo que está aqui tem esse conhecimento, mas é bem rápido, né? Então, a instrução normativa 01 de 2015, ela entrou em vigor em 25/3 de 2015, né? E ela prevê a manifestação do IPHAN nos processos de licenciamento ambiental, seja no âmbito federal, estadual e municipal, quando houver intervenção na área de influência direta de empreendimentos em bens culturais acautelados em âmbito federal. A área de influência direta é a área do próprio empreendimento. Entrando na instrução normativa propriamente dita, né, principalmente nos itens que interferem diretamente no nosso ramo de atividade, que são os empreendimentos imobiliários e loteamentos, nós temos no anexo 2 o item número 51, que fala da questão de infraestrutura urbana, né, que é a implantação de edificações destinadas a conjuntos habitacionais, indústrias, centros comerciais, educacionais, institucionais, hospitalares e demais outros usos urbanos sem abertura de sistema viário. Para o item 51, né, ele prevê esse tipo de construção com uma área de projeção da edificação em até 5.000 metros quadrados, e esse tipo de empreendimento, a instrução normativa não é aplicada. O item 52, né, ele tem o mesmo tipo de empreendimento, porém com área de projeção superior a 5.000 metros quadrados. E para esses itens, né, para esse item, é aplicado o nível 2, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esses níveis. No caso dos loteamentos, são 3 as classificações. Nós temos os itens 71, 72 e 73, e ele é dividido de acordo com a área, né? Então, loteamentos até uma área de 6 hectares, ele é classificado como nível 1, de 6 até 30 hectares, nível 2, e acima de 30 hectares, nível 3. Entrando um pouquinho em cada um dos níveis, né? Então, nós temos, no caso de empreendimentos de nível 1, são empreendimentos de baixa interferência, né? Quando a gente tem um empreendimento classificado como nível 1, o procedimento exigido seria a apresentação do termo de compromisso, o que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses procedimentos daqui um pouco mais para frente. O nível 2, ele é considerado de baixa e média interferência, né? Também sobre as condições vigentes do solo, e esses casos já exigem um acompanhamento arqueológico, o que nós vamos falar, o acompanhamento do arqueólogo, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Nível 3 são os empreendimentos de média e alta interferência, né? Os empreendimentos classificados no nível 3, eles já exigem a elaboração de projetos de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que precisa ser aprovado previamente pelo IPHAN e, consequentemente, a apresentação de um relatório. E os demais empreendimentos, onde você tem que não se aplica a instrução normativa do IPHAN. Os empreendimentos do nível 1, que são previstos no artigo 15, né, ele exige do empreendedor a apresentação de um termo de compromisso de empreendedor, o TCE. Então, o empreendedor que tem o seu empreendimento classificado no nível 1, ele faz a assinatura desse termo, se responsabilizando, encontrando algum bem de interesse arqueológico dentro desse empreendimento, ele para a obra, comunica o IPHAN e
e aí ele segue os procedimentos da instrução normativa. O nível 2, que é o que está previsto no artigo 16, ele consiste já na presença de um arqueólogo em campo, acompanhando as obras de terraplanagem, supressão de vegetação, escavação do empreendimento, e depois é feito um relatório que é apresentado para o IPHAN. O de nível 3, né, ele é separado em 2 etapas. Então, você tem a primeira etapa, que é a apresentação de um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que deve ser aprovado pelo IPHAN, e, na sequência, é apresentado o relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que também precisa ser aprovado pelo IPHAN antes de início das obras. Então, esse foi um breve resumo, e aí agora eu vou entrar nas, assim, vamos dizer, nas principais dificuldades hoje que os empreendedores têm encontrado na aplicação da instrução normativa, principalmente no Estado de São Paulo. Antes de entrar nas principais dificuldades, eu gostaria de constar algumas coisas. A primeira é o seguinte: a gente reconhece que tem uma melhora muito grande nos procedimentos do IPHAN desde quando a instrução normativa entrou em vigência. Antigamente, o prazo era maior, a gente não tinha um diálogo tão bom, os processos não eram digitais, né? Hoje a gente já tem os processos todos digitalizados. Então, isso realmente foi uma melhora, e até dentro do que a Kátia falou um pouco de manhã, a gente tem um pouco de paciência, a gente tem paciência para que essas melhorias sejam implantadas. A primeira grande dificuldade, aí eu vou falar um pouco, como eu falei, né, no caso do Estado de São Paulo, né, é em relação aos prazos. O artigo 10, ele prevê que a análise do FCA ela acontecerá num prazo máximo de 15 dias. No Estado de São Paulo, principalmente, isso não tem acontecido, né? Esse prazo já foi muito maior, ele já chegou a ser até 180 dias, e hoje a gente tem que esse prazo está entre 30 e 60 dias para a gente ter a emissão do TRE. Então, isso, quando você coloca no nosso fluxo de aprovação para o empreendimento, ele ele acaba atrasando toda a implantação do empreendimento. Tá? Da mesma forma, o artigo 19, ele prevê que, no prazo máximo de 30 dias, o projeto poderá ser aprovado ou indeferido. Na prática, também, esse prazo não tem acontecido, né? Hoje, esse prazo está ficando entre 60 e 90 dias. O outro prazo previsto na instrução normativa é o prazo do artigo 26, né, que é em relação à manifestação conclusiva do IPHAN, que ele também fala que, não sendo EIA-RIMA, esse prazo seria de 30 dias, e esse prazo hoje tem sido entre 60 e 120 dias. Então, essa é uma primeira dificuldade, ressaltando o que eu já tinha dito anteriormente, que a gente percebe que tem uma melhora grande, né, mas ainda não está de acordo com o previsto na instrução normativa. Um outro item, né, um outro ponto que a gente tem tido muita dificuldade hoje e que já foi falado aqui, é em relação à dificuldade de encontrar profissionais para a realização dos estudos ambientais, dos estudos arqueológicos. Então, por exemplo, o artigo 49, e a gente já teve alguns casos disso, né, ele proíbe que arqueólogos que já tiveram problema na entrega de prazos em algumas entregas, eles não possam fazer novos estudos perante o IPHAN. Então, a gente teve um caso que o empreendedor contratou o profissional, fez todo o projeto, fez tudo, e depois ele foi surpreendido pedindo a substituição dele. Então, se pudesse existir uma lista com esses profissionais que estão hoje impossibilitados de prestar esse tipo de trabalho, ajudaria bastante, porque daí a gente não perderia esse tempo contratando os profissionais que têm esse tipo de problema. Uma outra dificuldade que a gente vem encontrando é a questão dos empreendimentos do nível 2, né, onde o arqueólogo contratado ele tem que ter dedicação exclusiva para aquele empreendimento que ele foi contratado, ele não pode executar ou acompanhar um outro empreendimento enquanto ele está focado nesse empreendimento. Isso tem ocasionado um aumento no custo da contratação desse profissional muito alto, né? A gente já chegou a ter casos assim, de profissionais falando aí no valor de 20, 25 mil por mês para fazer o acompanhamento de uma obra, e a dificuldade em você achar um outro profissional para poder fazer
essa concorrência. Então, são poucos os profissionais e isso tem encarecido bastante aí esse tipo de contratação. Então, alguns levantamentos que nós fizemos, né, que a gente viu que hoje no Brasil existem apenas 5 faculdades para a disciplina arqueologia, né, de acordo com o blog do Enem. Então, isso acaba gerando uma quantidade insuficiente de arqueólogos para acompanhar a quantidade de projetos que estão em andamento. Cobrança dos valores elevados pelos profissionais para atendimento da instituição normativa. E só para a gente exemplificar, no caso de São Paulo, no ano de 2017, foram 529 novos loteamentos foram analisados pelo Grapoab e automaticamente pelo IFAM. Isso sem a gente colocar as obras de infraestrutura, mineração. Então, quer dizer, é um número de processos muito grande. E o que eu acredito que, nos próximos anos, a gente ainda tem uma quantidade ainda maior de processos e uma dificuldade ainda maior em a gente conseguir profissionais para acompanhamento desses processos. Com base nesses itens que a gente levantou, a gente gostaria, né, teria a liberdade de apresentar algumas propostas de alteração para a instituição normativa. A primeira proposta seria, se possível, óbvio, né, a retirada da classificação nível 2 para empreendimentos tipo loteamento. Isso já vem sendo praticado. No caso de São Paulo, a gente tem feito algumas solicitações, né, a gente tem feito para o próprio IFAM, quando o empreendimento ele é classificado, ele fica na metragem, que seria classificado como nível 2, alguns empreendedores já têm solicitado para o IFAM que faça a classificação como nível 3, o que tem sido aceito, né? Então, eu não vejo por que a gente manter o nível 2, se na prática a gente já vem executando dessa maneira, né? E aí, de acordo com a nossa proposta, a gente mudaria a tabela, né, dos itens 71, 72 e 73, e a ideia seria que loteamentos com área de até 70 hectares eles fossem classificados como nível 1, onde a gente substituiria os estudos. Não, mas eu vou explicar assim, qual é a ideia. Ele seria nível 1, ele teria o termo de compromisso assinado pelo empreendedor, e aonde o empreendedor vai se responsabilizar por qualquer bem que for encontrado dentro do empreendimento dele. E o IFAM ele vai ter o papel de fiscalizar e punir caso o empreendedor deixe de cumprir o termo de compromisso. E aí a gente teria o item 73, né, a gente excluiria o item 72, manteria o item 73, que seria a implantação de loteamentos com área superior a 70 hectares, como que já acontecia antes, que são os casos de RAP e a RIMA, onde esses estudos já eram obrigados de serem feitos. Então, e aí qual seria o tipo de documento? Seria o termo de compromisso, que já é previsto no artigo 15, né? Então, ele seria autodeclaratório, onde o empreendedor ou o próprio empreendedor declarava, né, que ele já estava fazendo esse tipo, ele vai comunicar ao IFAM a qualquer empreendimento que ele venha encontrar, a qualquer bem protegido que ele venha encontrar, e se ele não fizer esse comunicado, ele vai sofrer as responsabilidades, aí, as penas por isso. O IFAM ainda poderia continuar a exigir os itens, né, do nível 3 em áreas que seriam inferiores a 70 hectares, desde que essas áreas fossem áreas identificadas como áreas que tenham um certo interesse arqueológico. Então, que entra um pouco naquela questão que o Aladim falou da base de conhecimento. Com base nos estudos que já foram apresentados, com base nesse, criaria uma base de conhecimento, e os empreendimentos que fossem implantados dentro dessa base, eles, independente da metragem, se faria um estudo do nível 3 para esse tipo de empreendimento. Eu entendo que, dessa maneira, a gente diminuiria a quantidade de trabalho, né, dos técnicos do IFAM, sobrando mais tempo para que os técnicos pudessem fiscalizar mais.
Então, em vez de eles trabalharem na análise dos projetos, eles trabalhariam mais na questão da fiscalização do que vem acontecendo, dos termos, do autodeclaratório, e autuando os empreendedores que fossem que estivessem infringindo os termos do que foi falado. Por fim, eu gostaria de reiterar, né, o que eu tinha comentado anteriormente, a questão do grupo de trabalho, né, se possível, a gente dá sequência a esse evento aí, com a criação desse grupo de trabalho, para que a gente pudesse discutir essas sugestões que foram apresentadas. Obrigado. Temos perguntas já encaminhadas à mesa. Por favor, fique à vontade. Então. Tem uma pergunta do Vitor Silva, Cindy Rochas. Ele pergunta: o IPHAN, Espírito Santo, disponibiliza de forma pública, sem necessidade de requerimento, o mapa atualizado de todas as áreas que já foram estudadas e principalmente as que não demandariam estudos? Você tem ciência de como funciona no IPHAN Minas Gerais? Disponibilizar sem requerimento, requerimento a gente nunca exigiu, não. A gente, toda vez que é solicitado, seja por e-mail ou por uma solicitação no protocolo, a gente responde. Né? Ele não está publicado no site do IPHAN, até porque a gente faz uma atualização constante de todos os empreendimentos. A cada novo relatório entregue com o SINT identificado, ou então a cada empreendimento novo estudado, ele é passado para o nosso mapa. A gente disponibiliza a todos aqueles que fazem a solicitação dessa informação. Ela só não está no site porque é uma atualização constante que a gente faz. E se eu tenho ciência de como funciona, eu acho que a pergunta é essa disponibilização pública na Superintendência de Minas Gerais. Não, eu não tenho. Respondi, Vitor? Ok, mais alguma pergunta à mesa? Tem uma pergunta do Rafael Borges Demínicos, é isso? Demínices. É do IPHAN do Espírito Santo, e ele pergunta: o que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo e até a ABEMA pode fazer para fomentar a abertura de um curso de arqueologia na Universidade Federal do Estado? O IPHAN e outros profissionais de patrimônio e arqueologia têm se esforçado nos últimos anos para tal, mas precisa de apoio. A única coisa que eu posso dizer é que nós podemos apoiar, sim. Agora, a iniciativa, lógico, não é do Governo do Estado do Espírito Santo. Quando a gente fala de universidade, eu estou falando de um órgão federal, né? Eu acho que vale a pena o esforço, conversar sobre isso, porque está claro, assim, a demanda de profissionais, e eu não estou, apesar da resposta que a gente está vendo pelo IPHAN, as reclamações externas de empreendedores é muito grande em relação ao número de profissionais existentes. E eu acho que a gente tem que não só para atender demanda específica a licenciamento, mas para propriamente valorizar o patrimônio cultural do Brasil, criar cultura no Brasil em relação à nossa história. Eu acho que a gente tem que cuidar, puxar isso, sim. E, lógico, se nós pudermos ser chamados para algum diálogo como esse junto com o IPHAN, nós vamos junto. Mas quem pode dar os melhores argumentos para isso é o próprio IPHAN, né? E como isso é uma demanda do empreendedorismo do Estado do Espírito Santo, ela, com certeza, vai ser de governo também e vai ser de uma articulação conjunta para levar essa demanda para a universidade. Só para a gente ter um dado, nós temos hoje no Brasil 14 cursos de graduação em arqueologia e 8 pós-graduações em arqueologia. Então, a gente tem um número formando profissionais.
o número de... Então, eu vou falar de uma forma para que todos ouçam. O Calipo está me dando as informações. O número de profissionais disponíveis formados é 3 vezes maior que o número de portarias emitidas pelo IFAM. É interessante isso. Agora, sim, a gente precisa entender por que está faltando tanto profissional no mercado, né? Isso é muito reclamado. Isso é muito reclamado. Gente, eu não estou falando da minha cabeça, eu não vivencio isso. Estou vendo muito bafafá aí na plateia e tudo mais, mas eu estou trazendo aqui uma coisa que a gente ouve. Não é da minha cabeça, não. Isso é ouvido direto. Muita reclamação chega a nós e tem que ser colocada à mesa. Gente, de manhã, nós abrimos aqui dizendo que nós precisamos dialogar. Ok? Eu acho que está escrito aqui, diálogos, perspectivas jurídicas. Para isso, a gente tem que ter maturidade. Se a gente tem uma postura dessa, é por isso que questiona o licenciamento ambiental no país. A gente tem que ser maduro. O que é isso? O Rafael, né, que perguntou, nosso colega... Está onde o Rafael? Oi, Rafael. Na verdade, assim, eu só queria fazer uma breve complementação aqui ao que a Aladim colocou. Embora a criação de novos cursos seja uma iniciativa federal, eu falo como IEMA, né, como Instituto Estadual, a gente tem um diálogo muito próximo, não só com a Universidade Federal, mas com diversas universidades particulares no Estado. Tá? Então, eu me coloco à disposição também para, junto com o IFAM, buscar um fórum em que a gente possa incentivar, conhecer os caminhos para fazer esse tipo de solicitação, não só ao governo federal, ao MEC, mas também a universidades particulares do Estado, né, de forma que a gente, né, pelo menos plante essa semente lá da necessidade. Porque a Elisa colocou muito bem aqui, né, o Espírito Santo, embora um estado pequeno, a gente, pelo mapa que se viu, né, percebe a quantidade de empreendimentos que necessitam do profissional da arqueologia. Eu venho de uma profissão que luta muito para se colocar, né, no mercado, que é a oceanografia. Eu sou oceanólogo, formado no Rio Grande do Sul. Nós batalhamos durante muitos anos para ter a nossa profissão reconhecida. Hoje a gente já tem ela reconhecida, mas a regulamentação ainda é um caminho difícil. Eu não creio que a arqueologia enfrente problemas menores, assim, né? São profissões com um número muito mais restrito de profissionais do Brasil, quando você pensa numa engenharia, numa biologia, numa medicina. Então, eu acho que, assim, a sua ideia, eu acho que pertinente, muito boa, e você conta com o IEMA, com o nosso apoio lá para isso, tá? Eu quero, assim, eu sou ousado, assim, de falar, de colocar ideias segundo os sentimentos que a gente tem. Eu acho que isso é legítimo, sim. A gente está tratando aqui de uma questão específica do patrimônio cultural do Brasil, que é a relação com o licenciamento. Mas eu sou um cidadão que valorizo muito a história, assim, os valores da sociedade. O que a gente tem de sítios arqueológicos identificados aqui no estado do Espírito Santo, e o que a gente tem de patrimônio realmente que as pessoas conhecem, apalpam, veem, conhecem, visitam e dão valor, é muito pouco. Existem questões históricas de ocupação do estado do Espírito Santo. Visitei um sítio arqueológico outro dia, ali na região do Alphaville, que eu achei muito bacana, mas assim, tem muito pouca educação ambiental. A sociedade não sabe, não valoriza. E a gente não vai fazer isso com profissionais só atendendo licenciamento ambiental, não. Precisa ter um outro patamar de valorização, até que para os empreendedores e todo mundo entenda o que é o valor de pagar por isso. Certo? Então, assim, eu acho que o desafio nosso de preservação do patrimônio cultural não é só atender o licenciamento ambiental, não, é valorizar a nossa história, a sociedade, o conhecimento de todos.
e realmente eu acho que a quantidade de profissionais que atuam nessa área é muito pequena para todo o valor que está embutido nisso. Temos mais alguma pergunta ou consideração à mesa? Não, Como as prática. perguntas são por inscrição, mas como a Superintendência de São Paulo foi citada, a superintendente pediu a palavra, por favor. É porque perguntas que não estão assinadas não estão sendo encaminhadas. É essa sua? Então... É porque essa pergunta poderia ser feita também ao procurador do IFAM. Tudo bem. Posso pegar o microfone? Boa tarde. Eu sou Cristina Donadelli, superintendente do IFAM em São Paulo. A Elisa, começou, no meio de uma apresentação dela, ela mencionou uma revista que publicara uma informação que não é consoante com a prática do Espírito Santo. Então, eu estou dizendo também para o senhor que nossas tabelas de acompanhamento estão às ordens para o senhor, porque elas não estão conforme o senhor mencionou aqui. Eu acabei de ligar, inclusive, para São Paulo, para saber se eu tinha alguma informação que não era razoável, mas as nossas FCAs estão sendo atendidas em 15 dias e os prazos de 30 dias estão sendo cumpridos. Eu não sei se a Regina e a Leila, que fizeram aquela tabela de atendimento, vocês não estão com a tabela aí, né, técnica, mas a gente acabou de ligar para São Paulo, então eu quero deixar à disposição do senhor para fazer uma reconsideração das suas informações. Realmente eu gostaria de ver, porque não são essas informações que a gente tem recebido. Eu tenho diversos casos, inclusive eles estão todos nominais. Então, depois a gente pode sentar, cruzar essas informações, porque são vários empreendimentos onde a gente tem a data do protocolo e a data do recebimento, e a gente pode ver onde está essa diferença. Está ótimo. Está ótimo, nós vamos marcar. Senhoras e senhores, desculpe interromper, respeitando as regras do nosso evento, a pedido da coordenação do evento, toda e qualquer pergunta ou consideração deve ser feita por escrito. Assim, nós vamos respeitar todos aqueles que fizeram por escrito já à mesa. Obrigado. Pergunta da Célia Corsino, superintendente de Minas Gerais. E o patrimônio cultural, já que o licenciamento deve ser abrangente? Patrimônio cultural do Espírito Santo. Você está querendo saber? Sim, sim, a gente tem que mostrei um mapa de sítio arqueológico, né, porque a gente estava conversando que acho que é o que dá um entrave maior. Claro que a gente tem um número de bens protegidos muito menor do que o Estado de Minas Gerais. É claro que, para a gente, essa parte é mais tranquila de responder de uma forma mais rápida. Talvez seja esse o questionamento. A gente faz sempre 3 pareceres para cada processo. O arquiteto, que então, é um arquiteto na superintendência, sempre o parecer do imaterial, são 3 bens registrados no Estado, uma antropóloga, e todos os processos também têm, claro, o parecer de arqueologia, arqueólogo respondendo também por esses processos. Tem 630 sítios arqueológicos registrados. Todos os processos envolvem as 3 áreas, sempre tem os 3 pareceres. Qual a sua dúvida? Tudo bem. Eu vou responder, Célia, já que você não sabe. Isso me surpreende. A instrução normativa ela é muito clara. E, para os arqueólogos que trabalham no IFAM, como nós já recebemos perguntas aqui, que também não sabem, para mim é uma surpresa, né? Eu vou explicar. O IFAM, quando fez a instrução normativa, fez um recorte. Nós não estamos trabalhando com o que a Constituição diz no artigo 216. Nós fizemos um recorte. O IFAM só trabalha com os bens acautelados.
E nós trabalhamos no licenciamento ambiental com os bens que foram tombados, valorados no caso do ferroviário, com os bens registrados, ok? E com o patrimônio arqueológico, que tem uma dinâmica diferente. Eu acho que não tem dúvida aqui. Então, a pergunta do arqueólogo Gregório do Maranhão, que veio para cá, Gregório, você devia estar trabalhando em outro lugar, não no IFAM, porque, inclusive, você se recusa a aplicar a instrução normativa. E eu acho que, quando alguém trabalha no órgão, o órgão tem o Decreto-Lei 25, eu não posso ir contra o Decreto-Lei 25, só se a gente sentar para discutir, para mudar o decreto. Eu não posso ir contra o Decreto 3.551, só se eu for sentar para mudar o decreto. Então, a segurança jurídica que a gente estava tratando aqui é porque esse poder discricionário tem limites. Não é cada um da sua cabeça que vai dar a sua interpretação. Eu acho que eu não concordo com essa norma, eu não vou aplicar. Enquanto isso, os empreendedores que estão no local estão submetidos ao caos, porque eu aplico tudo no nível 3. Eu não dou o direito a aplicar a norma que diz que tem que ser no nível 1 e no nível 2. O que é isso? Como pode? Isso é segurança jurídica? É por isso que a gente está sendo questionado. Questionado pelos empreendedores. O IFAM tem que ser transparente. A gente está aqui, doutora Zani, dizendo que o Ministério Público é nosso órgão fiscalizador, que a gente trabalha dentro de regras, dentro de normas, dentro de legislação. Seria ótimo se o IFAM fosse trabalhar com todo o patrimônio cultural, aquele que é tombado pelos municípios, aquele que é tombado pelos estados, ou aqueles que são referências culturais que não têm acautelamento e que a própria comunidade diz que esse patrimônio é importante. Ótimo, mas a gente não tem pernas, nem é possível. É necessário se fazer um recorte. E foi feito o recorte através da instrução normativa. Quem não entendeu, perdeu o trem, está desatualizado e está trabalhando no órgão sem entender a normativa, o que isso é realmente lamentável. Encerradas as perguntas, à mesa. Ok, mais uma vez nós agradecemos aos atores deste painel por oportuno